E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar formulários para as pessoas preencherem em programas do pacote Office utilizando o userform do VBA. E para que serve esse userform? Vamos pegar esse exemplo de um programa que eu fiz conjunto com um grupo de amigos na minha graduação de Engenharia Química. Aqui a gente tem um fluxograma da produção de açúcar e álcool numa usina e aqui cada uma das etapas. Então se a gente clicasse aqui em extração, ia aparecer a etapa da extração. E qual que era a ideia? A ideia seria o usuário, com a cana que ele tem, com a usina que ele tem, colocar os dados de entrada dele, por exemplo, 10 toneladas de cana por hora, e aí calcular o quanto que está saindo de caldo, qual que é a concentração do caldo, qual que é a quantidade de bagaço saindo desse processo, baseado somente naquilo que o usuário colocou, ou seja, na quantidade de cana que está entrando. Então a gente vinculou um userform em relação com essa imagem aqui. Vocês veem que aparece a mãozinha de como se eu estivesse clicando em um link. Então clicando nele aparece isso daqui, que é na verdade um userform que a gente fez, onde o usuário ele só pode colocar a vazão de entrada, digamos assim, aliás, as variáveis principais seriam as vazões de entrada, a fração máxima de açúcar da cana e tudo mais, todos os dados de entrada dele. E aí a gente clicava aqui em atribuir valores, ou seja, colocaria esses valores dentro da programação do VBA. E aí depois clicava em calcular, calcularia diretamente. E aí você obteria os dados de saída. Então tudo isso daqui é um userform. Como a gente colocou essas abas aqui, como a gente colocou esses links aqui de ajuda, onde a gente colocou esses negócios de você inserir os dados. Tudo isso daqui é um userform. É lógico que para você fazer um userform bonitinho desse, demanda um pouco de tempo, demanda um pouco de habilidade, e eu espero só mostrar nesse vídeo para vocês algumas características principais dos userforms. Então, onde é que está, como abrir, ou as características principais mesmo dessa propriedade. E aí eu coloquei aí no link da descrição do vídeo como fazer uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, onde o usuário preenche as coisas no Excel. E também um exemplo de uma brincadeirinha que você pode fazer numa apresentação de PowerPoint seria um programa de perguntas e respostas com as pessoas que estão assistindo a sua apresentação. Então esses dois vídeos estão na descrição do vídeo, se tiverem curiosidade, deem uma olhada nele. Bom, então eu vou partir do meu VBA do PowerPoint, que basicamente é a mesma coisa. Você ir no VBA do PowerPoint, ou você aperta Alt F11 ou você ainda vem na aba Desenvolvedor. Essa aba Desenvolvedor normalmente não está, né, habilitado, então você vem aqui em arquivo, vai em opções, e aí aqui personalizar a faixa de opções, e você habilita aqui a aba desenvolvedor. Caso você não tenha aqui na sua aba normal, aí você clica em Visual Basic, mas normalmente eu uso o Alt F11, e aí vai aparecer aqui a tela do Visual Basic, que tem um vídeo que eu expliquei mais ou menos o que é o Visual Basic para cada uma das janelas aqui. Está no link da descrição do vídeo também. Então eu vou inserir um userform. Nada mais é que lá que eu mostrei para vocês. Então vai aparecer aqui do lado uma pastinha com todos os seus formulários, ou seja, todos os seus userforms. Aqui o userform onde você vai trabalhar. Você vê que esses pontinhos aqui nada mais é que uma orientação espacial do seu userform. Então você só vai poder colocar as coisas meio que alinhadas a esses pontinhos, digamos assim. E aí aqui tem a caixa de ferramentas, que é onde você seleciona as coisas. Então tem os botões, tem as alternativas, tem as abas. Aqui não sei, a caixa de listagem, uma imagem, botão de rotação e por aí vai. Então aqui são onde você vai selecionar as coisas que você vai inserir no seu userform. Mas primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, eu quero mostrar aqui essa parte da esquerda abaixo aqui, que são as propriedades. Então aqui você pode mudar, por exemplo, a cor do seu userform, o estilo da borda, a fonte do que vai estar aqui no seu userform, ou seja, essa partezinha aqui, como é que está a fonte, o tamanho da fonte, e várias outras coisas que você mexe aqui. Tamanho, por exemplo, que é width, width é a largura no caso, e por aí vai. Aqui são todas as configurações em relação ao seu userform. E tem uma coisa muito importante que vocês têm que saber, diferenciar essa parte de name e essa parte aqui de, onde é que está? Caption.
Caption é o que está escrito aqui. Ou seja, você pode escrever o que você quiser ali. Então, vou colocar formulário 1. Não tem formulário. Meu 1 está com um problema aqui no meu teclado. Mas enfim, aí ele mudou aqui. Só que o que está aqui no título do seu user form, quando você pensa em código de VBA, ele não significa nada. Então, se você escrever lá, chamar, eu quero que abra uma coisa chamada formulário, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque isso aqui não interfere em nada. Isso aqui é só meio que um título, só meio que um label, uma escrita assim, né? Do ponto de vista de código, não significa nada. O código, esse user form ele vai ser chamado em relação ao quê? Em relação a esse name aqui. Então, todos os códigos que se referirem a esse user form, e aí em relação aos botões é a mesma coisa, vão estar, você tem que chamar ele a partir desse name dele aqui. Então, não confundam, isso é muito comum de acontecer, não confundam o name com o caption. Então, normalmente coloco uma coisa mais reduzida, por exemplo, form aqui, vou colocar form, em vez de colocar formulário, ou uma coisa mais com carinha de código para você saber diferenciar mesmo, né? Então não vai valer acento, não vai valer outro tipo de coisa, né? Então, sempre que eu chamar esse user form, eu vou chamar ele como form, não como formulário, que fique bem claro isso. E aqui eu posso colocar, né? Vamos colocar uns botõezinhos aqui, command button 1, command button 2. E aí vocês notam que é basicamente a mesma coisa que eu falei. O caption é o que está escrito no botão de comando. Então é, sei lá, botão 1. Aí funcionou meu 1. E aqui eu vou colocar botão 2. Você pode mexer aqui no botão também, escrever diretamente no botão, mas eu prefiro escrever ali que eu acho que fica mais organizado na minha cabeça. Dá um OK aqui. E aí vocês notam que aqui, comando button 1, comando button 2, que são como você vai chamar no código, os botões também. E você nota que quando você dá um Ctrl C, Ctrl V, dá para você fazer isso em relação ao botão, ele vai aparecer aquele aí, botão 1. Mas se você olhar aqui no nome dele, é comando button 3. Por quê? Porque não é a mesma coisa. Você não vai conseguir chamar dois botões diferentes utilizando o código com o mesmo nome. Então, tomem bastante cuidado com isso. E a mesma lógica serve para esses botões de opção, é a mesma coisa, segue mais ou menos a mesma lógica. E aí aqui ficou meio desorganizado, vocês podem ver. Uma coisa legal que vocês podem fazer no formulário, se vocês têm um pouco de toque assim que nem eu, você pode vir aqui em formatar, e aqui tem várias ferramentas de alinhamento. Então vou alinhar todos eles em relação à mesma esquerda, então vai deixar seu formulário bem mais bonitinho. Ou aqui vim em alinhar superiores, e por aí vai. Tem a mesma coisa em relação a espaçamento horizontal, de mencionar para caber e tal, agrupar, que aí você pode mexer mais facilmente, tudo mais. Você vai aqui em formatar, eu utilizo bastante isso para deixar meu formulário mais bonitinho. Só que tem uma coisa muito importante em relação aliás, antes de tudo, como é que você escreve códigos em relação ao formulário? Onde é que eu vou escrever o que esse botão vai fazer? Onde é que esse botão vai fazer? Ou o que o user form vai fazer? Então você clica duas vezes, por exemplo, nesse botão de opção. Você vai ver que ele vai abrir um código, uma private sub option button on underline click. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque você vai chamar o botão de opção como option button 1, quando você vai, abre user form, então ele vai, deixa eu vir aqui no formulário, abre user form, então abre o form, mas se eu clicar duas vezes no formulário, então é user form underline click, são duas coisas diferentes. A sub é diferente de como você está chamando o formulário, então você chamar essa sub onde está o código é diferente de você chamar o formulário em si, ou chamar o botão. Então essa é a segunda diferença. Lembra, a diferença do caption para o name e o nome da sub em relação ao nome do formulário. São coisas diferentes. Você pode ver pelo próprio nome, né? Você vai chamar essa sub aqui a partir de user form underline click, ou se você quiser alterar o nome dessa sub, você vai chamar o formulário chamando form. Então tome bastante cuidado. E aí aqui você pode inserir, né, para os outros
outras coisinhas que você tem no seu formulário. E aí aqui o geralzão, né? Você pode colocar todas essas subs aqui em relação a tudo que vai acontecer caso você clique nesse botão, caso você clique nesse botão de opção e por aí vai. Então aqui são aonde ficam as programações relativas a cada elemento do seu formulário. Então botão de opção, caixa de rolagem e por aí vai. Isso é bastante importante. Só que tem uma coisa que é muito mais importante, que é como é que eu vou chamar esse formulário. Vamos aqui no Excel, né? No Excel não, no PowerPoint, desculpa. Eu vou inserir uma imagem aqui, uma forma, um quadrado. E aí aqui para você atribuir uma macro, porque o user form ele é uma macro, né? Assim como as subs do VBA são todas macros, né? Então eu quero inserir uma macro que nem eu inseri aqui no meu Excel para esse botãozinho aqui, né? Para essa figura aqui. Então eu venho aqui, inserir ação. E aqui dentro de inserir ação tem a possibilidade de executar macro. Só que, poxa, como assim, né? Não tem a opção de aparecer executar a macro que seja aparecer o user form. Então essa é uma outra ponto importante o user form em si não é uma macro. Você tem que chamar esse user form numa macro. Não é simplesmente você criar o user form que ele vai estar disponível aqui para você atribuir ele a uma determinada imagem, por exemplo. O user form em si não é uma macro. Então você tem que fazer uma macro que inclua o chamamento, digamos assim, que chame o seu user form. Então, além de você vir aqui e criar o user form da maneira que você quis, você tem que vir aqui, você vai inserir um módulo e fazer uma sub. Então, colocar aqui uma public sub aqui, sub chamar. Então, nessa public sub, você vai ver que quando eu venho aqui e eu vou querer atribuir uma ação, ou seja, uma macro, essa public sub já está disponível para mim, né? O chamar. É lógico que ela não vai fazer nada porque eu não escrevi nada nela, mas ela está disponível, ao contrário do user form em si que não está disponível. Então, só para mostrar como é que você chama um user form, então eu chamei de form, né? Aparece o nomezinho aqui, form.show. Pronto. Agora minha sub chamar está legalzinho, então eu venho aqui. Opa, estou pensando no Excel. No Excel só basta você apertar com o botão direito e ir lá atribuir macro, né? Aqui no PowerPoint vem em ação, executar macro, chamar, ok. Aí vocês veem que durante a apresentação agora, vocês notam que aqui ele não aparece nada, né? Porque é a característica do PowerPoint mesmo, né? Para que você vai querer colocar a macro fora da apresentação, né? Então, você vem aqui no modo de apresentação, você vê que aparece a mãozinha aqui, clico nela e vai aparecer meu formulário. Então, lembre-se, você tem que chamar o formulário em si. E aí é lógico, como eu não atribuí nada em relação aos meus botões aqui, então não adianta nada. Se eu ficar apertando ele não vai acontecer nada. Mas eu posso colocar, por exemplo, um cancelar aqui no botão 2. Vamos colocar um cancelar aqui no botão 2. Então vem aqui. Form.hide. Felicidade. Opa, desculpa, gente. Vim aqui. Dou uma apresentação, clico nele, vai aparecer. Agora vou apertar no meu botão 2 e vai sumir. Então, relativamente simples mexer em user form, e isso pode dar um upgrade no seu Excel na maneira como o usuário insere dados lá. Então você tem muito controle sobre o que o usuário insere. Ele não vai conseguir inserir nada fora do user form, e aí você evita que ele cometa alguns erros bobos. E aí aqui na apresentação do PowerPoint, você pode fazer que nem eu coloquei na descrição, um exemplo de que eu fiz de fazer meio que um questionário para as pessoas que estão assistindo a minha apresentação. Então você pode deixar a sua apresentação um pouco mais dinâmica utilizando user forms. Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, recapitulando, cuidado com a questão do nome aqui, que é o nome que você chama o objeto dentro de uma programação, em relação ao caption, que é o que está escrito dentro do objeto, em relação a
Também existe a diferença entre você chamar o botão em si e chamar a sub que está inclusa naquele botão. Então existe essa diferença também. E você não consegue atribuir o user form a nada, a menos que você coloque ele dentro de uma programação, de uma sub, de um formulário e por aí vai. Então essas são as características mais importantes de um user form. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, por favor comentem aí abaixo nos comentários. Obrigado e até a próxima.